nome é Larissa de Oliveira Melão, eu tenho 28 anos e atualmente sou atleta de CrossFit. Desde a infância o esporte sempre esteve presente comigo. Desde a brincadeira de rua, eu nunca gostei muito de perder, então essa competitividade sempre esteve comigo. Na escola eu praticava o handball, que era o esporte que eu mais me identificava. Participei de campeonatos, aqueles interclasses, e sempre tive em mim, desde criança, aquela essência de dar o meu máximo ao extremo, sem titubear, sem cansar e ver até onde eu conseguia testar o meu limite. Com isso eu fui jogar pela escola, eu peguei e fui treinar no ginásio da cidade pelo time da cidade com o handball. E, em paralelo a isso, eu comecei um esporte que chama Kung Fu. Na verdade o nome é Wushu, mas no Brasil ele é conhecido como Kung Fu. Aos 11 anos de idade, isso, em paralelo, eu jogava o handball, que era o esporte que eu mais me identificava, e comecei com a arte marcial. Comecei me desenvolvendo muito bem, aptidão, e foi indo, até que eu peguei gosto. E chega uma hora da vida da gente que a gente tem que escolher, né? A hora que você quer levar um esporte a sério, praticar vários com essa intensidade, você não consegue. Aí eu peguei, escolhi o Kung Fu. Na época, na minha cabeça, era o esporte que eu dependia só de mim. Não gostava muito desse lance de time, que eu precisava dividir, às vezes, a responsabilidade com alguém. Ou eu mesmo ser a culpada de uma derrota ou de algum possível problema que a gente tivesse. Então, na minha cabeça, com uns 12, 13 anos mais ou menos, eu escolhi o Kung Fu porque dependia só de mim. E aí eu comecei com as competições, naquela época eu já sentia que era aquilo que eu queria fazer para o resto da minha vida, era estar competindo com alguma coisa, e ali eu escolhi aquele esporte para a minha vida. Com 15 anos eu já estava disputando títulos brasileiros, paulistas, já estava em algumas seleções, juvenil. Foi um esporte assim que eu deslanchei e tinha um talento nato. Eu competi até os 18 anos, decidi aposentar, né, com essa idade. Ganhando um sul-americano, um pan-americano, 4 brasileiros, paulistas eu perdi a conta, e tive uma carreira de sucesso. Só que aos 18 anos de idade, eu estava naquela fase de decidir o que eu ia querer para o meu futuro. Na minha cabeça era fazer uma faculdade de educação física e viver daquele esporte que eu tanto amava. Mas, ao mesmo tempo, a vida social estava começando, aí você quer sair, quer ter seus amigos, começa a namorar. E tudo isso foi tendo um peso na minha vida de eu querer abrir mão daquela vida de atleta, que é aquela vida restrita, que você não pode sair, você tem que focar, é temporadas, é o seu máximo, é choro, é alegria. É aquelas sensações que a gente tem milhares ao mesmo tempo. E para quem é um adolescente ou então saindo do adolescente para começar uma vida adulta, pesa muito. E o que me aconteceu, que N fatores naquele momento me deram uma depressão esportiva. Aquele ano que eu abandonei o esporte, eu estava convocada para a seleção brasileira para participar do Mundial da modalidade. Algumas viagens, uma bolsa atleta do governo para treinar em alto rendimento, mas ao mesmo tempo tudo aquilo pesou e eu decidi largar o esporte. Aquele foi o momento, acho que, mais difícil da minha vida, porque até onde eu me conhecia por gente, eu tinha um esporte na minha vida e era aquilo que eu queria fazer para a vida toda. Aí não fui atrás de fazer a faculdade de educação física, abri mão do curso, abri mão de tudo, e ali falei, agora eu tenho que nascer de novo, recomeçar e ver o que eu ia fazer da minha vida. Eu engordei, porque é naquela fase de você não come isso, não come aquilo. Aí eu comecei, tudo que eu ia sair ou qualquer coisa tinha que envolver comida. Então eu não ligava, aí comia. Aí começou dos meus 18 anos até os 26, essa fase de come, engorda, aí emagrece porque achava que estava gordinha. Sempre tive um corpo atlético e eu via aquele corpo se desmanchando com os passar dos anos, porque a gente sabe, se a gente não se exercita, não se cuida, a consequência vem. E aí durante esses 8 anos foram assim, engorda, emagrece, mas sem querer saber de fazer esporte, porque a depressão estava muito presente ali ainda. Eu moro perto de um parque ecológico e eu não conseguia descer da minha casa até esse parque para poder fazer uma corrida, uma caminhada. Qualquer coisa que eu tivesse que dar o meu melhor como esporte, eu tive esse bloqueio. Na época, se eu soubesse o que era uma depressão esportiva, eu poderia ter ido tratar com um psicólogo,
com pessoas da área, mas na minha cabeça era só uma fase da minha vida, só que uma fase que durou 8 anos. Então, se eu puder ajudar alguém com essas informações, para mim já está super válido, porque eu consegui superar por conta, mas muita gente precisa de uma ajuda profissional e com certeza eu não demoraria 8 anos para ter essa consciência do que aconteceu comigo. Devido à estética, eu falei, eu preciso dar um jeito, eu preciso melhorar meu corpo, porque como eu já disse, eu sempre tive um corpo atlético, sempre me exercitei, sempre fui muito ativa. E eu me peguei aos 26 anos de idade, acordando meio-dia, acordava, almoçava, voltava para a cama, não fazia nada o dia inteiro, tinha cada vez menos disposição e menos vontade de fazer as coisas, de sair com os amigos, de socializar, de ter uma vida mais ativa. Aí eu me peguei e falei, não, eu vou me dar um basta. O que eu posso fazer? Eu nunca me identifiquei muito com esse lance de academia, musculação, já tinha tentado algumas vezes e foi muito em vão. Aí eu falei, eu preciso de um esporte, eu preciso me identificar com o esporte, que foi esse lance sempre que eu tive de me superar, de sempre colocar alguma coisa que estava fora do meu alcance para extrapolar os limites. E aí eu conheci o MMT, o famoso CrossFit. Fui um dia fazer uma aula experimental e ali naquela primeira aula já foi difícil porque até o Alan Arada, que foi meu coach, ele pode dizer, eu mandava mensagem pelo Facebook, falava assim, hoje eu vou fazer a aula, e não ia, porque ficava com vergonha, não tinha ninguém para ir comigo. Aí eu mandava outra mensagem, não, hoje eu vou, e ficou nessa meses até eu criar coragem e participar e fazer uma aula. Quando eu fui no primeiro dia, eu cheguei lá na academia assim, de CrossFit, eu olhei aquelas meninas com aqueles corpos lindos, maravilhosos, né? Falei, gente, o que eu tô fazendo aqui? Aonde eu vim me enfiar? Aí eu falei, não, calma, vamos lá. Aí vamos fazer a aula pra ver, né? Vamos tirar a conclusão precipitada. Eu acho que muitas meninas, às vezes, que estão gordinhas acima do peso, têm esse bloqueio de fazer atividade física porque no ambiente já tem muita pessoa com o corpo que já deseja, com um corpo bonito. Às vezes não é nem o corpo que a pessoa ainda almeja, mas ela já tem aquela boa forma. E aí a gente fica com receio, eu vou passar vergonha, eu não vou conseguir fazer isso ou aquilo. Então eu tive que superar esse ponto também, porque além de tudo, como atleta, na minha cabeça, eu não tinha essa questão, eu não consigo fazer tal coisa. Eu sempre fui a pessoa que ia lá, se destacava dentro de qualquer modalidade que eu fizesse. E ali eu estava aprendendo uma coisa totalmente nova, que eu era pior do lugar ali. E aí também teve isso de superar, de querer aprender, de começar do zero. Fiz a primeira aula e aquele lance da competição, do esporte, do novo, me acendeu de novo. E eu nunca, desses 8 anos, tinha acontecido isso. Eu falei, bom, é aqui que eu tenho que estar mesmo. E é isso que eu vou fazer como saúde no primeiro momento, né? E eu não esqueço, as meninas que estavam lá, que eu achei os corpos lindos e tudo mais, me pegaram pela mão e falaram, amanhã você vem, você não vai faltar. Então, um conselho que eu posso dar é que se alguma vez em alguma sua academia de musculação, de crossfit, de zumba, se tiver uma pessoa desse nível, pegue ela pela mão e fale para ela, não, vem aqui, eu tô com você, vamos lá, vamos treinar, vou te ajudar, porque foi isso que fez a diferencial de eu continuar e chegar no outro dia, e no outro. Elas sempre falavam para mim, amanhã você vem, né? Amanhã você vai estar aqui, no mesmo horário. E com isso, dá para contar na mão as vezes que eu faltei dos treinos. E aí, como eu sempre tive esse desenvolvimento como atleta, logo como eu peguei gosto, não faltava, eu sempre me dedicava, ficava depois do treino, eu consegui me desenvolver muito bem. E depois de 8 anos, consegui retomar a minha carreira de atleta. Graças a Deus, apareceram pessoas muito boas na minha vida com o CrossFit. O Dr. Henrique, por um exemplo, que hoje é o médico que cuida da minha carreira. Eu não tenho palavras para agradecer o que ele fez na minha vida. O doutor sabe, eu já conversei com ele isso várias vezes, a transformação que a medicina esportiva pôde me proporcionar. Tem o Paulo Coladetti também, que é um cara que me pegou pela mão e falava, não, Lari, estou com você. Pessoas assim que acreditaram no meu trabalho e que fizeram total diferença para eu chegar até aqui e hoje poder viver do que eu planejei lá com 18 anos, viver aos 28 anos de idade, que é uma carreira de atleta profissional.
Com o CrossFit já na veia e esse lance de competição ascendendo comigo, com 5 meses de esporte, eu fui parar num campeonato chamado BRV, que é um campeonato enorme em São Paulo. A competição em equipe voltou na minha vida e eu falei, opa, peraí, agora eu dependo do meu companheiro, então eu tive que entender essa questão do ajudar em time e toda essa cooperação. A gente brinca, foi até o Tô e o Gui Roveroni que a gente competiu em trio, era eu e os 2 meninos, que a gente era o trio dos novatos, porque eu tinha 5 meses de CrossFit, o Gui também, e o Tô 2 ou 3 meses de CrossFit competindo com gente que já fazia anos que estavam lá. Só que pra gente aquilo foi muito encantador, de estar numa arena de CrossFit competindo e tudo mais. E nesse campeonato tinham 97 trios competindo na categoria nossa só. E a gente ficou em 14º no primeiro campeonato. Então, em 5 meses, competindo com gente que já praticava a modalidade há tempos, e até dentro da nossa academia mesmo, da categoria, a gente foi o melhor colocado, aquilo também me acendeu a questão da competição. Depois eu fui participando de mais outros, teve o campeonato da 9 de julho, que foi, a gente foi de meninas, a gente ganhou muito consciente do que a gente estava fazendo ali, o lance da competição como atleta já estava mais presente, já estava mais consciente. Aí eu subi para a categoria RX, que é como se fosse para alguns profissional, um pouco amador ali. E eu tive a primeira experiência num campeonato de Porto Ferreira, que eu estava com muito medo de competir, porque quando a gente sobe de categorias a gente se sente inseguro para estar fazendo alguma coisa que a gente sabe que é um limite a mais, mas deu tudo certo. Eu competi entre amigos também, que da modalidade, que o CrossFit tem muito isso, é uma comunidade. Então eles falaram assim, não, vamos lá. Eu competi a primeira vez na categoria RX, depois disso aí veio o Power WODs na categoria RX também. Agora em abril eu tô indo pro Arnold, competir sozinha pela primeira vez, vai ser a primeira competição que vai ser eu e eu de novo. Está sendo uma experiência incrível para mim. Então, com toda essa história da minha vida como atleta, no esporte, toda a superação que eu tive, às vezes você que está aí do outro lado e tem medo de alguma coisa, às vezes se dê a oportunidade de pelo menos tentar, porque eu me sinto que nesses 8 anos eu aprendi muita coisa, mas foram meio que 8 anos parados da minha vida. Não faça isso com a sua. Se supere a cada dia e dê a oportunidade de você ser feliz e sim ter, às vezes, o corpo que você deseja e a vida que você deseja. Corra atrás dos seus sonhos, porque é isso que dá vontade de viver na gente e a gente sempre querer mais.